Ela vem de ancestrais alemã e indígena, onde daí partiu seu amor pelas plantas e ervas medicinais. A entrevista de hoje é com a naturopata e fitoterapeuta Ana Paula Pickler. Eu sou o Babá Marcelo do Xuguian e falo Erika Megiá de Agumbadê e falo hoje de ervas medicinais com essa fera que conversa com as plantas. Vem comigo! Aboiê, meu colofé, meu mutumbá, meu mucuyu, meu saravá, meu aurê, a minha bênção a todos. Hoje eu estou aqui com essa digníssima amiga, a mulher que fala com as ervas e com as plantas. E aí, Aninha? Fala comigo aí, se apresenta para o nosso povo do Candomblé. Boa tarde. Primeiramente, muito obrigada por esse espaço, Eu que agradeço. meus respeitos a essa casa, ao pai Marcelo, por essa Axé. abertura. Eu sou Ana Paula Pickler, eu sou naturopata e fitoterapeuta. Fitoterapia nada mais é que um trabalho com plantas medicinais. Que por sinal é uma coisa maravilhosa, cara. Quando que começou esse amor todo aí com as ervas, com as plantas? Você sabe que as ervas têm uma importância muito grande com a nossa religião de matriz africana, que daqui a pouco nós vamos dar uma passadinha. Inclusive, eu já posso deixar o meu alerta que já subiu no nosso canal o início de falando de Uê, que são as ervas. Por ser um conteúdo muito extenso, nós vamos fazer esse tópico por parte, mas daqui a pouco vamos também falar sobre isso. Mas como é que começou, despertou em você esse amor, né? Que a gente se conhece há um tempo e a gente vê o amor que você tem não só em manusear e fazer os seus trabalhos, mas também em falar sobre ervas. Eu venho de uma família de interior, minha família de roça, né, de sítio do interior do Paraná. É uma família majoritariamente feminina. A minha avó era rezadeira, benzedeira, uma senhora muito espiritualizada, mas dentro da Igreja Católica, né? Na minha infância e adolescência, eu não tive contato nenhum com religiões diferentes da Igreja Católica, Sim. mas a minha avó rezava, benzia as pessoas e fazia remédios com plantas. Então eu cresci nesse meio. Eu nunca tomei remédio. A primeira vez que eu tomei remédio na vida, que eu tomei um antibiótico e que eu tive febre, eu já morava no Rio de Janeiro, eu tinha quase 30 anos, eu nem Olha, sabia o que era ter febre. Quando eu tive esse episódio de febre, uma amiga falou: você precisa ir para o hospital, você está queimando de febre. E eu falei: não, eu só tô com frio, me deixa aqui, eu tô com frio. Eu não sabia o que era ter febre. E naquele momento foi quando eu fiquei doente, eu tive H1N1, que é a influenza, né? E tive que tomar antibiótico pela primeira vez na vida, já com quase 30 anos de idade, porque até então eu só me tratava e me cuidava com ervas. É assim até hoje, né? sim. Mas em algum momento ou outro a gente precisa fazer o uso da alopatia, ela tá aí para isso, né? A alopatia, que são esses remédios de farmácia, remédios industrializados. Acho que eles têm seu valor, obviamente, salvam vidas, Sim. mas que sempre que possível eu opto, tanto para mim quanto para as pessoas que me procuram no meu trabalho, pelo tratamento com plantas medicinais, porque elas são muito eficientes. E aí vendo a sua avó manusear, cultivar, colher com amor, fazer as coisas com bastante carinho para que as pessoas a procurassem para utilizar, isso foi te despertando também o interesse pelo, pela as ervas, ou depois já de adulta, de tu falar assim, poxa, eu tenho uma coisa tão escondida aqui dentro que eu preciso botar isso para fora e aí tu autodescobriu que era o amor pelas plantas. Foi depois de adulta e depois da morte da minha avó. Até enquanto minha avó era viva,
ela sempre cuidou dessa parte pra gente, né? Ela sempre Uhum. cuidou da gente com planta medicinal e eu talvez não dava tanto valor nessa época, Sim. sabe? E depois que ela faleceu, ela morreu, eu tinha 21 anos e eu até então não sabia o que eu ia estudar, não tinha assim, não almejava alguma coisa, um curso superior, por exemplo. E a minha mãe sempre insistindo: você precisa estudar, porque nós viemos de uma família muito pobre, muito humilde. A minha mãe, as minhas tias, que hoje têm na faixa de entre 40 e 60 anos, não estudaram, né? Eu sou a primeira geração da minha família a ter ido para a faculdade. E quando eu decidi estudar, eu comecei a estudar naturopatia e dentro da faculdade, desse universo da naturopatia, eu redescobri as plantas Foi a medicinais. sua pós, né? Foi, na verdade, dentro da faculdade eu já estudava planta medicinal. Dentro da faculdade de naturopatia a gente estuda Uhum. fitoterapia e aí me abriu assim esse leque, essa coisa do coração bater um pouco Você mais forte. reencontrou. Eu Foi. costumo dizer que tudo isso que acontece conosco, Ana, está escrito no nosso destino. Isso é o Ludumare, isso é espiritualidade. Né? A espiritualidade ela não é só feita para os adeptos do candomblé. Prova disso que agora que você está partindo para essa parte mais detalhada do espiritismo, mas que a espiritualidade é isso você desde quando você chegou naquela família, né? Que a gente vê aí um lado povo alemão, do outro lado povo indígena, duas culturas lindíssimas, porém totalmente diferentes, e ainda mais falando de índios, né, que tem uma importância muito grande no nosso país. E pelo outro lado, a vovó. A vovó, como assim? Todo mundo teve uma vovó. Aquela vovó que quando tu reclamava de uma dor de dente, ela tinha erva para botar no teu dente para parar de doer. Quando não, aquela macumbinha, né? Do alho, disso e daquilo. As magias da antiga. Mas a erva principalmente, né? Quem é que nunca tomou um chá Cidreira. de erva cidreira, de colônia para isso? Não, eu escutei fulano dizer que o guapo, a laranja da terra, serve para resfriado com a folha da pitanga. E só que essas pessoas só passaram aquele pouquinho de conhecimento que aquela senhorinha tinha. Porque se juntássemos todas as senhorinhas, a gente teria uma extensão enorme de curas através das ervas. Teríamos uma Bíblia, a Teríamos Bíblia uma das Bíblia, plantas medicinais. teríamos uma Bíblia. E daí eu posso falar, porque eu não sou do ramo, mas aí, infelizmente, a gente tem determinados monopólios que faz com que as pessoas ou com flexibilidade ou por indução de propaganda, acaba facilitando a ter que comprar um remédio de laboratório. Mas isso aí é uma outra coisa que a senhora não pode se meter. Eu posso. Mas que todo mundo em suas casas sabem, tem resultado, sabem que todos eles passaram, e até hoje algumas pessoas ainda se cuidam através das ervas, você vindo lá para o determinadas áreas ainda que ainda tem condições de terra, né, que não tem, não é tão urbanizado, não é tão, ainda não virou uma metrópole grande, ainda se tem terra para se plantar. Se tu procurar lá, ver lá, além do aipim, tem uma ervazinha lá para uma grande emergência que é eficaz. E daí, é, tu tem alguma informação, não tecnicamente, que não é da tua área, mas sobre a erva nas religiões, depois dessa situação de você ver sua avó rezando, você despertou alguma ideia de pesquisar algo sobre as ervas na religião? É um assunto que me interessa bastante, apesar de não ser a minha prática clínica do dia a dia, né? Eu não trabalho
com as plantas nesse lado espiritual e ritualístico. Acredito muito no poder delas, acredito na força e na eficácia, mas não é minha área de atuação. Mas entendo superficialmente desse poder mágico, espiritual, de que as plantas têm para melhorar a nossa saúde física, emocional e Mental, espiritual. espiritual, a energia da planta dentro da nação do candomblé, menina. É algo fascinante, né? Apesar que nós, na cultura do candomblé, a gente tem lá o dito que não, sem folha não se faz nada. E realmente quando você entra, você vê que as folhas estão desde o primeiro momento que você adentra na religião, com um banho de erva ou com uma defumação, até os ritos da saída, tanto do Iaô, que tem uns processos iniciais, onde você tem alguns ritos através das ervas, que, que se chama-se sassã, né? Onde se tem vários ritos com as ervas, onde as ervas também são usadas para ornamentação de pratos, para ebós, para se tirar energias maléficas, para se autopotencializar energias boas, né? Ervas que o Iaô sai, ervas que são colocadas debaixo da zã, da esteira, ervas que a pessoa que toma 7 anos sai na cabeça representando a vida e a maioridade. Enfim, então a erva, ela está dentro da nossa cultura do início ao fim. Na verdade, chama-se Babalossan ou Ialossan as pessoas que têm uma responsabilidade maior em estudar e pesquisar sobre essas coisas, né? Tendo em vista, eu me iniciei numa cultura que usa as ervas como a potência para tudo na nossa vida, numa cultura africana, porém de Senegal. O nome do nosso sacerdote é Keba. Um ritual totalmente diferenciado dos nossos cultos da Umbanda e do Candomblé, até porque lá todo rito é em cima de folha, extrato, que muita gente não sabe o que é que nós vamos falar, né? Ingé Dundum, que eu já falei, conversei contigo sobre isso, que são sangue negro, são misturas de várias ervas piladas ou emanceradas que faz o sangue preto, uma potência do caramba, água e leite. Lá ele não tem o ingé vermelho. Porém é uma outra cultura, nada a ver com o candomblé, nada a ver com a Umbanda. Até porque a gente precisa de algumas imolações, alguns sacrifícios animais para alguns ritos. Mas a erva, nessa cultura que eu fui iniciado, esse processo não tinha sangue animal. E de lá eu também comecei a gostar de plantas, de ervas, até porque eu tinha muita dificuldade em saber sobre erva do candomblé. Era uma situação muito pequena, até por causa da chegada da nossa religião no país. Foi uma mixigenação muito grande. Houve-se adaptações, sim, porque em questões de clima e de terras, né, cultivos de ervas que não existiam no país, onde em próximos vídeos eu vou até falar que essa falácia de a folha X é do orixá tal, tendo em documentos que tem ervas que
passam por vários orixás, entendeu? E daí se tem a utilização de, às vezes, uma erva para várias divindades, né? E aonde eu comecei a ter conhecimento um pouco através das ervas. E daí eu comecei também a entender a força que a erva tem. Eu comecei a entender também sobre a vida que a erva e a planta têm. Então, quando a gente escuta lá na quarta série que a gente não deve matar planta, não deve tratar mal as plantas, a gente acha que é historinha. Depois eu descobri que era verdade, e até mesmo quando eu me iniciei Ifá, que através do meu Udu, a gente tem que aprender a fazer akoxê e magias através de pós, e a gente usa também muita erva. E daí vem os aduras, os ofos, ou ofós, como falam, que são as conversa, a fala que você tem com aquela energia, aonde com certeza vocês também, para se ter esse amor e para que as coisas dê certo da forma que dão, não é somente com o estudo, é também uma junção com a tua espiritualidade e com o que você fala para as plantas. Então é muito importante. E aí você foi lá se fez essa pós e tal, e aí como é que funciona esse tratamento? É igual o tratamento médico, a pessoa vai lá e faz uma anamnese da consulta e a gente vai e receita as energias, olha, falando energia, não deixa de ser, né? Os remédios X e X para curar, para cuidar daquela patologia? Em geral as pessoas me procuram porque elas têm algum problema, seja de saúde física ou psicológica, psiquiátrica também, né? Física também, principalmente. Também, né? Física principalmente. Aquela dorzinha na barriga que já foi ao médico. Dor muscular, articular, gastrite, refluxo, enxaqueca, unha encravada, caso terminal de câncer. A gente consegue tratar absolutamente tudo com planta medicinal. Porque antes da chegada do remédio de farmácia, era só planta. Sim. Todos os nossos ancestrais, sejam africanos, indígenas, europeus, eles se tratavam com planta, né? Sim. Então, assim, a gente consegue tratar problemas de saúde, seja do mais tranquilo ao mais grave, seja de uma unha encravada a uma fase terminal de câncer, a gente consegue tratar absolutamente tudo com planta medicinal. Então as pessoas me procuram, me falam sobre seus problemas, eu avalio elas e indico e prescrevo ervas medicinais, plantas medicinais, para que elas se tratem. Que são coisas totalmente diferentes de farmácia de manipulação. Sim, dentro da fitoterapia, a gente tem a fitoterapia tradicional, que é essa praticada, que era praticada pela minha avó, que muito provavelmente é praticada por pessoas do candomblé e indígenas, que é você ir ali, colher aquela planta no seu quintal e fazer o seu próprio remédio. Seja ele através de chá, seja um chá, seja uma tintura, seja um extrato, um xarope, uma fusão, um unguento, seja lá o que for, a gente vai lá, colhe a erva do nosso quintal, do nosso vasinho, prepara o remédio e se trata com a erva. Isso é a fitoterapia tradicional, né? Sim. E a gente prepara, eu, por exemplo, preparo esses remédios, às vezes a pessoa me procura, está com um problema de insônia, por exemplo. Sim. Eu já tenho lá uma tintura pronta. Sim. Que eu fiz com camomila, mulungu, melissa, erva cidreira, passiflora. Que são as fórmulas para que a pessoa melhore daquele problema de insônia, ansiedade, seja lá o que for. Então isso é uma prática de fitoterapia tradicional. Sem contar que é natural, né, gente? É totalmente não natural. Tem contraindicação para vícios
Até existe contraindicação, porque tem aquele ditado, né, que por ser planta não faz mal. Mas Sim, pode fazer sim, se não sim. for bem utilizada. Porque planta, em uma folha Quando eu falo não faz mal, não é pensando dessa forma. É, de causar é dependência daquilo, justamente a né? dependência e pelo outro lado, criança principalmente que tem o trauma do jaleco, É, pessoas também adultas que não gostam de hospital. Eu mesmo sou uma pessoa que eu não gosto de eu também hospital. não. Eu não gosto de hospital. E não é auto se medicar, porque uma vez que eu acho que estou com uma coisa e tomo um tranquilizante, eu posso ter um problema. Mas uma vez que eu acho que eu tenho uma coisa e tomo um chá de camomila, ela não vai me causar um problema. Não. Ela pode me fazer ficar zen, ficar calmo e tirar o meu achismo de eu achar que eu estava com doente da barriga. Esse Justamente. mal que eu estou querendo dizer é justamente sobre essa situação de você com segurança. Claro que todo tipo de medicação, independente de ser patológico ou fito, tem que ser prescrito por uma pessoa capacitada, estudada do assunto. Eu não vou sair por aí, porque tem que tomar, é bom tomar arnica. Então muito mais fácil você tomar um chá de arnica para ferimento e inflamação e tal, com 1 litro de água e uma folha, do que eu botar um copo e 20 folhas ali que eu também posso me ligar que aquilo pode me causar mal. Mas nada mais justo que procurar alguém que entenda, Isso. né? Que não tem, não tá, mas tu continua aí onde o assunto que você estava, que eu acabei te cortando. A gente tem essa fitoterapia, que é essa fitoterapia tradicional, praticada por essas senhoras, assim como a Uhum. minha avó, né? As Ela, pessoas do então ela não candomblé. tem uma ligação tão parecida com a Ah, manipulação. aí tem a fitoterapia que a gente chama de magistral, que é a fitoterapia de farmácia de manipulação, Sim, que acontece também em consultório, quando eu atendo, que às vezes em um caso ou outro eu preciso mandar a pessoa com uma receita para sim. que ela vá numa farmácia de Que manipulação. são que é para comportar outras situação que Possibilidades. nós, através Por por falta de exemplo, erva, não fazer a na combinação exata. verdade, não é nem por falta de erva, às vezes é por uma comodidade. A gente Sim, vive numa sociedade imediatista, que as pessoas querem tudo para pronto. ontem e elas têm, talvez, às vezes não têm tempo para preparar os seus próprios remédios. E aí, por exemplo, espinheira santa, que é uma planta que é muito conhecida, usada popularmente para gastrite, refluxo, má digestão. E aí você pode, e ela é uma substituta do omeprazol, comprovada cientificamente. A espinheira santa é uma substituta do omeprazol. Então a pessoa está acostumada a tomar suas cápsulas de omeprazol 20 minutos antes das suas refeições. E aí ela vem se consultar comigo e ela fala, pô, tô cansada de tomar essas cápsulas. Eu falo, tá bom, vamos então preparar um chá de espinheira santa. Então todos os dias, 20 minutos antes da sua refeição, você toma um chá de espinheira santa. A pessoa fala para mim assim, pô, mas que chato, eu vou ter que preparar chá todo dia. Então, nesse caso, eu Entra a posso fazer titura. uma receita para Ah, ela, sim. ela vai numa farmácia de manipulação e a farmácia de manipulação vai fazer cápsulas de espinheira santa para ela. O que são essas Sim. cápsulas? É a planta que foi seca, manipulada, beneficiada e colocada em cápsula. Entendi. Coisa que caseiramente é difícil você fazer. Não é impossível, mas é difícil eu, na minha casa, preparar cápsulas de espinheira santa ou da erva que Sim, for sim. para a pessoa. O que eu consigo fazer? O chá, prescrever que a pessoa tome o chá 3 vezes ao dia, ou preparar uma tintura para ela de espinheira santa para que ela Sim. tome também 3 vezes ao dia. Mas tem gente que gosta do comprimido. Aí, nesse caso, ela vai para a farmácia de manipulação, Entendi. que não é um remédio sintético, é de planta, só que preparado numa indústria de fitoterapia magistral, que é Entendi. diferente dessa tradicional que a gente pratica no dia a Sim, dia. entendi.
Talvez se a pessoa também não quisesse ingerir cápsula, ela poderia também fazer esse tratamento, em vez do chá, em tintura que ela pode pingar lá no suco, ou até mesmo no próprio alimento, ou na água, que não vai misturar gosto nem nada, e vai também dar a sensação dela de não estar se medicando ou tomando algum tipo de... E a tintura, ela é uma forma farmacêutica muito fácil e prática de você fazer em casa, por exemplo. Eu faço tinturas em casa e passo essas tinturas para os meus pacientes, mas eu também ensino as pessoas a fazerem as suas próprias tinturas. Quem tem um quintalzinho ali, ela pode escolher a sua própria erva e aprender a fazer a sua tintura, e aí ela tem autonomia sobre a sua saúde. Isso aí é muito importante, e com certeza nós vamos falar isso no finalzinho, na hora daquele convite especial que a gente tem guardado. Inclusive tem surpresa para vocês que estão assistindo o nosso vídeo, e que se vocês se inscreverem e comentarem, vocês vão ganhar um presente dessa menina aí que é top. Fique por dentro. E aí, Paula, eu queria também entender sobre... A gente sabe, né, que nós somos ricos na botânica, se é que eu estou falando certo? Sim. Nós somos ricos em botânica, biodiversidade, né? Nós temos a Amazônia aí, até falando de Brasil, a gente vê uma imensidão para um lado e um déficit para o outro. Eu fui fazer um trabalho em Belém do Pará, eu conheci lá o Ver-o Peso, que foi justamente nessa transição minha para me iniciar em Ossan, nessa cultura senegalense, e começar a me apaixonar. E eu aqui tinha visto no Mercador de Madureira várias ervas, várias verduras, achando que aqui era o máximo. E quando eu cheguei lá que vi não só as ervas frescas, mas também uma quantidade enorme de ervas secas, que também tem suas utilidades para vários outros itens de benefícios para a gente, inclusive mágico para o candomblé, não só para a saúde. Mas também vi muitas raízes, muitas sementes que também são introduzidas para a medicina, para o bem-estar do nosso corpo, do nosso aranha, como costumam dizer. E aí eu fiquei encantado. A gente tem facilidade para, talvez, a gente não possa ter algum tipo de dificuldade para expandir um pouco mais essa ideia de tratamentos específicos através das ervas, por falta de ter algumas especialidades aqui, ou a gente tem nas nossas terras ervas que possam suprir a necessidade de outros? Olha, nós temos assim uma diversidade incrível. Falando de erva e de planta, né? Você falou da Amazônia, a gente tem a Amazônia, a Mata Atlântica, o Cerrado, Caatinga, e cada lugar tem as suas especificidades em relação às ervas e a sua diversidade. Então, hoje, as pessoas não se tratam com erva medicinal não por falta de erva, mas por falta de conhecimento e de investimento em propaganda que faça com que as pessoas resgatem esse cuidado. Porque há 20 ou 30 anos, a gente não tinha essa quantidade de farmácias que a gente vê hoje nas ruas. As pessoas se tratavam quase que exclusivamente com plantas. Mas isso foi se perdendo por interesses financeiros. Porque a doença, ela é um ótimo negócio para o capitalismo. Eu acho que a flexibilidade de algumas coisas, com a modernidade de outras, entraram-se pessoas com interesse financeiro, onde ajudou aquelas pessoas terem flexibilidade e ganhar tempo através das ervas manipuladas em laboratórios. Aos remédios, falei até bonito, ervas manipuladas em laboratório, que é o que é. Porque se você tomar dipirona
de 8 em 8 horas. E se você também tomar o chá da dipirona, em 8 em 8 horas vai fazer o mesmo efeito. Pô, mas aí a pessoa às vezes tem a preguiça de ir no Mercadão comprar a folha da dipirona. Ou não, vou comprar a cartelinha porque vem 10 que eu tomo 3, vai ficar aí para mim tomar. Mas, pô, mas também pode fazer a tintura com a folha da dipirona, pode fazer várias outras coisas. E daí juntou o útil com o agradável e realmente a metrópole cresceu. Eu tenho certeza que ainda muita gente do interior ainda utiliza essa metodologia, porque a dificuldade talvez de uma farmácia em cada esquina possa estar mais distante, pode ser que não tenha, pode comprar o remédio, e se tem o remédio em casa, por que eu vou comprar? Exato. Então, enfim, mas a gente sabe, pelo menos eu que já faço alguns trabalhos, não com tanto poder assim quanto os seus, mas eu vou estudar. No finalzinho eu vou falar a surpresa e vou cair nessa também, porque eu vou querer levar isso para a minha vida, até para poder orientar. E quem sabe lá no finalzinho de vida eu sirvo de me dar uma descansada e compro uma casinha velha com um pedacinho de terra para pelo menos eu não precisar gastar dinheiro com remédio na velhice. Justamente, Eu essa vou é a lá, ideia. a princípio eu já quero começar de agora. Já quero aprender contigo aí, remédio que eu possa manter minha imunidade em alta, remédio pô, que eu possa evitar um resfriado, Você falou que tem rinite, tenho né? rinite. É muito fácil e tranquilo e acessível e barato tratar problemas respiratórios com planta medicinal, por exemplo. E é uma coisa que a gente perdeu com o tempo, né? Principalmente nós, moradores de cidade Sim. grande, como Rio de Janeiro, a gente foi perdendo isso, mas a minha ideia é trazer isso de volta, Eu vejo resgatar. você com mais interesse em fazer com que as pessoas aprendam a se cuidar com erva do que comercializar o que tu tanto estudou. Justamente. Eu poderia Entendeu? simplesmente comercializar os meus remédios, Não, né? sim, mas você Mas fez, não, você aceitou o nosso convite com tanta alegria. Pô, que eu falei, pô, eu também montei um canal para levar conhecimento, eu tô pouco cagando com monetização. Claro que essa semana eu tive um problema no aplicativo, tive um problema na câmera, eu tive que gastar um dinheiro. Se eu tivesse arrecadando algum tipo de benefício através do canal, não precisaria tirar do meu. Mas tu vê que as coisas já aparecem tanta dificuldade para te desanimar a não continuar com uma coisa que você sabe que é de importante, que é a informação. Eu discuto com todo mundo que conhecimento é diferente de saber. Eu posso ter conhecimento em várias coisas, mas o saber é outro. Então eu posso conhecer de ervas, mas eu não sei ervas. Quem sabe é você que estudou erva. Então eu acredito que todo mundo tem direito de saber. E daí, por que não a gente continuar? Vamos continuar, a gente tem que. Vamos informar sim. No finalzinho também eu vou te fazer algumas perguntas que eu quero ver que tu vai me responder. No final do. Pode pegar o papel e a caneta vocês em casa aí para começar a anotar que hoje eu vou perguntar, que eu quero saber de tudo. Já estou ficando velho, eu vou querer saber. Eu tenho macumba e magia, mas eu também tenho o direito de aprender um chazinho para eu dormir bem, um chazinho para eu não ter dores nas juntas, que eu já estou começando a ter, um chazinho para aumentar minha imunidade sem eu precisar tomar esses comprimidos de sopinha de litrinha, entendeu? Quero tomar aquele remedinho para que eu possa continuar, não que eu não esteja, mas continuar com a minha potência masculina, né? Tirar a frigidez feminina, a mulher lá que tem aquela cólica que mata, a cólica menstrual que mata, já vai aprender hoje também, sem precisar gastar dinheiro com remédio. A prevenção e durante, a gente faz a profilaxia e também faz, enfim, no final. E Paula, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Eu
aprendi também com a vovó alguns banhos, algumas coisas com cascas. Você também, nos seus tratamentos, a casca, a semente, também são utilizados para o tratamento medicinal? Sim, porque cada planta ela concentra o seu princípio ativo em determinado local. Tem planta que a gente aproveita ela toda, desde a raiz, o caule, as folhas e as flores. Agora tem planta que não, tem planta que a gente só tem o princípio ativo na folha, tem planta que a Sim, gente só tem o princípio ativo no caule, caule. na casca ou na raiz. Sim, Então, o conhecimento das plantas medicinais, ele traz isso para gente. Por exemplo, aquela planta, a aroeira, hoje a gente falou sobre a aroeira, dos sim, banhos de assento de aroeira para tratar problemas femininos, né, ligados à saúde da mulher. sim. Então, a gente O pode. próprio fungos, né? Algum tipo de alergia, algum tipo de micose, que não é aquela micose de pano, que aquilo ali já é um outro tipo, mas a micose em relação à brotoeja, Isso. que vem muitas das vezes vem no ar aquilo, e você vai no médico, paga a consulta, compra o shampoo, que eles empurram ainda o sabonete e a loção, que aí já vai quase R$ 200, onde com um banho de aroeira Que você de encontra aqui na manhã rua, e à né? tarde, que você já fica com o corpo molhado, nem se enxágua para ele impregnar bastante, e em 3 dias está curado. É isso. E muitas dessas plantas que a gente trabalha e que vocês conhecem no candomblé, ou que a minha avó utilizava ali intuitivamente, sem conhecimento científico para isso, Sim, né? sim. Mas que hoje a ciência vem e fala assim: olha, aquilo ali que a sua avó falava, aquilo ali que o seu pai de santo te ensinou, Tá aqui aquilo é na real, fórmula tal. aquilo é verdade, funciona. Então a casca da aroeira, ela é antifúngica, é anti-inflamatória, né? A gente tem, por exemplo, a casca ou a entrecasca do mulungu, que é uma planta africana também Sim. e que é muito utilizada para problemas de insônia, ansiedade, estresse, dor muscular. Então, no mulungu a gente usa a casca, a entrecasca, né? Uhum. Na aroeira também, a canela, a gente usa a casca da canela para fazer os remédios, né? Então, cada planta, ela tem a sua concentração de princípio ativo, que é aquilo que vai trazer o poder medicinal dela em alguma parte específica. Umas mais na folha, outras mais no caule, outras na casca, outras na raiz. Aí depende muito de cada planta e de cada tratamento. Eu falei agora há pouco sobre a profilaxia, para que as pessoas possam entender o que que é. É algo que você se proteja para que não aconteça, não é isso? Minha avó falava, é melhor prevenir do que Que remediar. remediar, né? Então, falando em vovó, nada mais justo do que a gente sempre tomar aquele chazinho antes de dormir. Por que antes de dormir, Marcelo? Não pode ser 4 horas da tarde? Pode, mas justamente quando a gente põe o corpo deitado em repouso, o fluxo sanguíneo ele trabalha de uma outra forma se você está em pé. E automaticamente as propriedades daquilo que você está ingerindo, por isso que é aconselhável a não jantar e dormir, para que as gorduras não fiquem localizadas ou não entupam as artérias, tu está sempre fazendo a digestão e fazer um exercício físico para que o teu sangue vai fazendo como se fosse a, o vergalhão da manilha lá da caixa de gordura, para não ficar aquelas placas de gordura. Então, a receita da vovó é eficácia na prevenção, na profilaxia, talvez. Se eu estou sempre tendo um problema com o estômago, ao dormir eu não posso tomar então aquele chazinho de espinhaçã. Pode, Se eu estou tanto estressado com alguma dificuldade de tomar aquele meu chazinho de erva cidreira, ou de capim-limão, ou de erva doce. pode. E assim as pessoas podem também evitar que tenha algum tipo de problema também tomando um chazinho. E tem tantas variedades, né, que hoje a gente até se encontra o chazinho também industrializado nas famosas travesseirinho. Pô, mas é tão... Quando as pessoas tiverem a intenção de começar a pegar e manusear, vai ver como é melhor você mesmo fazer, até por conta dos aduras e rezas que a gente tem em fazer,
e das palavras e amores que tu tem quando você também faz as suas medicinas, assim as de casa. Isso faz parte da espiritualidade. Sabe, ali as forças não só de Ossan, que é o deus das folhas, mas também de seus mentores espirituais, tantos mentores médicos nós temos, pode estar ali naquele horário abençoando aquela fusão, mano, irradiando de cura para que quando você tome aquilo, junte o estudo da doutora Ana, a fé do fulano e mais a luz. Não é melhor? Com certeza. E daí então a gente sabe, eu também tive isso no ginásio, do aproveitamento sobre tudo e que algumas potências deveriam estar em determinada situação. Então assim é feito também na parte medicinal, né? A gente tem a casca que serve para determinadas coisas, para outras plantas só as flores. Tem algumas plantas, inclusive, que a flor é para uma determinada enfermidade, o caule é para outra, a raiz é para outra, porque em cada local ela concentra um tipo de princípio ativo diferente e cada ativo vai agir em um órgão específico do corpo. Sim. Isso é Deus. É maravilhoso. Isso é Deus. E daí a gente, hoje, a gente sabe que além da consulta, além do tratamento, você também tem o prazer de cultivá-las, né? E não sei se possa ser fácil para você que já tem um manuseio, ou se realmente em qualquer cantinho, em qualquer potinho, você consegue cultivar ervas medicinais. Em qualquer cantinho, mesmo em pequenos Verdade espaços. mesmo? Verdade mesmo. Só que elas têm algumas necessidades, assim como nós. Sim. Né? Ela precisa de ar, de luminosidade, de sol, né? Então, às vezes, as pessoas moram em apartamento e falam assim, poxa, mas o meu apartamento não pega sol. Ela não precisa de sol o dia inteiro, mas ela precisa de alguma luz solar, alguma luminosidade para que ela cresça e para que ela produza aquele princípio ativo que vai nos trazer o benefício do tratamento, né? Mas assim, em qualquer lugar é possível ter planta medicinal, em qualquer potinho, em potinho de margarina, em rolinho de papel higiênico, em pequenas jardineiras, em vasos, você consegue. Hoje em dia eu moro numa casa que eu tenho um pequeno pedaço de terra que eu consigo cultivar. Algumas Mas eu ervas. já morei em apartamento a vida toda, e mesmo em apartamento, em vasos, em jardineiras, eu consegui cultivar. Inclusive, eu consegui cultivar uma aroeira num vaso, né? Que é uma planta muito poderosa, com muitas ações medicinais. Eu consegui ter uma aroeira num vaso. Hoje a gente tem recurso, né? Que, tipo, antigamente se tinha árvores que crescia, e hoje você já cultiva ela em jarros. Hoje tem um mecanismo que eu não sei qual é, mas de poda e disso e daquilo, que ela dá fruto. Sim. Fica naquele tamanho e não cresce. Eu tenho, na verdade, pé de limão em vaso, aroeira. E que dá fruto, o limão dá fruto ali. Meu pé de limão deu mais de 30 limões em 2020, no ano da pandemia. Meu pé de limão deu mais de 30 limões. Então, aroeira, limão, pitanga. Agora as outras que são muito fáceis de cultivar. Boldo, hortelã, manjericão, orégano, tomilho. Guaco não é tão fácil de cultivar, mas eu consegui ter um cultivo de guaco. Mas para quem tem em casa, tem vasinhos em casa, é muito fácil. O orégano, por exemplo, é uma planta que ela é boa para absolutamente tudo. É um antibiótico natural, inclusive para tratamento de Covid. Você consegue tratar pessoas que estão sofrendo com os sintomas da Covid com orégano, por exemplo, manjericão, alecrim, que são plantas de conhecimento de quase todos, né? A gente usa muito na culinária, mas medicinalmente elas são muito potentes. E, além do uso popular, já consagrado, que é usada popularmente há muitos anos por diversos povos,
a gente tem a validação da academia, da ciência, que vem, pesquisou aquela planta e falou, olha, realmente, ela é um antibiótico natural, ela é um Essa é a que você falou anti-inflamatório, qual é? orégano. Então, o orégano, eu ouvi falar de orégano um tempo atrás, mas eu não sabia que era de tanta importância. Eu acho que Muitíssimo. o que importa também nisso aí é o manuseio, não? Isso, a quantidade. A gente De pode correr o risco de se tomar demais tempo, algum tipo de Olha, contraindicação? a planta em si, você colher a planta ali ou comprar ela seca nessas lojas de produtos naturais e você consumir ela no seu dia a dia, é difícil ela te trazer Algum algum problema? malefício, a não ser que tem alguns públicos que a gente precisa ter um pouco mais de cuidado no tratamento com planta medicinal. O primeiro deles são pessoas idosas e muito medicadas, pessoas que já tomam muita medicação, né? Por exemplo, medicação para pressão arterial, para problemas cardíacos, diabéticos. As plantas, elas interagem com alguns medicamentos e aí é preciso sim um pouco mais de cuidado e cautela com esse grupo que a gente chama de grupo de risco, Sim. que são pessoas idosas, pessoas muito medicadas, que já tomam muita medicação, crianças menores de 3 anos de idade e gestantes e mulheres que estão amamentando. São o que a gente coloca ali dentro daquele grupo que a gente precisa ter um pouco mais de cuidado e atenção. A planta em si é mais difícil ela te trazer um malefício. O orégano, por exemplo, você fazer um chá de orégano ou uma tintura de orégano, dificilmente ela vai te trazer um malefício. Mas, por exemplo, o óleo essencial de orégano, ele já é um óleo que você precisa ter cuidado na hora do uso, Por porque causa ele da pode. maior concentração, Isso, talvez. justamente. Justamente. Tá, mas a erva em si, no bate-bola final, quando a gente falar alguma coisa, a pessoa pode ir lá fazer um chazinho sem medo que não vai ter Não problema vai algum. ter problema. Eu, eu vou falar agora uma coisa que também é de muita importância em relação que não adianta, infelizmente, a gente não adianta tentar convencer. Eu aprendi uma coisa essa semana do cara falar de tanta gente agir com frequência o erro, mesmo a gente sabendo certo, a gente continua errando. Pô, mas se a gente precisa entender, porque se o negócio dá certo, cara, a gente tem que tentar mudar. A gente, tudo bem que nós, aqui ninguém está orientando ao cara que tem um determinado problema e está medicado pela patologia clínica dele lá, tomando as cápsulas dele, que ele largue tudo e venha para a erva, que não é essa a ideia. Mas uma ideia é que ele também possa, paralelamente, ir usando e talvez com uma consulta apropriada de uma profissional, que ele também possa ter resultado por essa. Até porque, sabe por quê, Ana Paula? A gente vê aí, cara, o aposentado ganhando um salário mínimo, pô, gastando 400, 500, 600 reais de remédio. Que pode ser que a gente consiga resolver com planta. Justamente. Então, qual é a ideia? Que ele tenha pelo menos lá um sacrifíciozinho, pelo menos para dar o pontapé inicial de procurar um profissional para fazer uma consulta e daí, através desse profissional, ele ter condições e ter orientação que alguns dos remédios que ele compra, ele pode deixar literalmente de tomar e passar a tomar erva, que isso a gente dá certeza. E sobre as outras patologias, porque a gente possa tentar uma forma de acompanhar com a fitoterapia para ajudar também na economia financeira dele. Justamente, a planta medicinal é isso, né? Ela é um tratamento acessível para a população. Ela é um tratamento barato. E aqui no Brasil, a gente chama essa medicina, que a gente coloca a fitoterapia, de tratamentos complementares ou integrativos. Por que esse nome? Porque ele pode complementar o tratamento médico. Então a pessoa está fazendo um tratamento porque ela é diabética e ela toma lá muitos remédios durante o dia para controlar a diabetes dela.
a gente consegue introduzir algumas plantas no dia a dia dessa pessoa que pode ser que com o tempo ela consiga ir diminuindo a quantidade de remédio que ela Sim, toma. até lá, E isso paralelo ao médico dela, com a evolução de melhora, o cara pode falar, pô, você estava tomando 100 miligramas, você vai começar a tomar 50. Automaticamente ele está vendo que aquela outra situação está dando eficácia. Até que ele não tome mais essa, e aí ele passa a fazer só a profilaxia do outro para que aquela enfermidade não volte. Não é isso? Agora, o melhor dos melhores é que a gente sabe que hoje estamos abrindo uma porta magnífica para os nossos inscritos. Aquele que se inscrever no nosso canal, estiver assistindo o nosso vídeo, ainda hoje e amanhã, até porque o workshop começa vai ser na segunda-feira. Na segunda-feira. Então nós vamos ter hoje, sexta-feira, o dia da publicação, sábado e domingo. E segunda. Já abriu mão para segunda. Então a gente vai ter sexta, final da noite, sábado, domingo e segunda, para aquele que vê o vídeo se inscrever e comentar qualquer tipo de comentário, de preferência, ó, me liguei nas ervas. Vai ganhar inteiramente graça o workshop do novo projeto da Ana Paula. Fala um pouquinho desse projeto aí que vai ser lançado segunda-feira, dia 8, não é isso? Dia 8 de maio, na segunda, eu vou dar uma aula gratuita e online através do meu Instagram, Ateliê Encanteria, que o pai Marcelo vai colocar o link para vocês. E aí quem quiser se inscrever vai ter essa aula dia 8 de maio, às 8 da noite, totalmente online e gratuita. Quanto e tempo de duração? Não tenho ideia, né? Porque se tu quando tu fala com amor, tu não tem tempo. A ideia é que a aula seja de 1 hora, mas sim, a gente não sabe, né? que na verdade... O que eu pretendo ensinar nessa aula é mostrar para as pessoas como é fácil você se cuidar com plantas medicinais, mesmo para quem mora em cidade, mesmo para quem nunca teve contato com planta medicinal, ou para aqueles que já gostam, mas se sentem inseguros em se tratar com plantas medicinais, por falta de conhecimento, de habilidade, né? Vai dar aquele basicão, né? Do tipo, vai dar confiança a ele. Como é fácil você se tratar com planta, e vou te mostrar também como é fácil você ter em casa, em vez de você ter a sua caixinha de remédios, você ter ali na sua prateleirinha uma farmácia de planta medicinal. Então eu vou ensinar como é que você consegue fazer isso. Trazer para sua casa essas plantas, sejam elas frescas, para quem gosta de plantar, sejam elas secas, compradas no Mercadão de Madureira, nas lojas de produtos naturais, em herdeiros. Você pode ter essas plantas secas e com elas preparar os seus remédios para te acudir aí nos problemas do dia a dia, seja enxaqueca, má digestão, dor muscular. Tudo em chá. Como? Tudo em chá. Não tem, né? Porque porque a gente tem outras formas, né? Não só de chá vive as plantas medicinais, sim, né? Então é possível com as plantas medicinais a gente preparar chás para o dia a dia, tinturas, que são essas formas farmacêuticas muito fáceis de preparar em casa e que ela tem uma durabilidade maior que o chá. O chá, quando você prepara, você tem que tomar validade, ele né? em 24 horas, não mais que isso. Perde a propriedade medicinal. Sim. A tintura, você tem uma duração, uma validade de até 2 anos. Então você pega ali a sua espinheira santa, o seu guaco, a sua hortelã, seja lá o que for, prepara uma tintura com ela e vai ter lá na sua prateleira aquela sua tintura, que você vai ter ela por 2 anos. Para usar com você, seu filho, seu neto, Isso aí tem uma porção exata para fabricação? Tem as medidas exatas para a fabricação de tintura, mas é muito fácil fazer em casa. E aí, essa informação você vai dar também nesse workshop? Vou dar nessa aula do dia 8. Então vamos ficar ligados. Segunda-feira, dia 8 de maio, às 8 da noite, 20 horas do relógio.
Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Aqueles que se inscreverem e deixar também o seu comentário no vídeo de hoje, automaticamente já vai para lá também, que eu mesmo não vou perder essa, porque um passarinho me avisou que em junho tem um curso, com licença da expressão, porrada. E quem me falou, vou te falar, foi pessoas que até no mesmo ramo de trabalho, que disse que nunca viu um curso com tanto conteúdo, que parece que você está profissionalizando a pessoa para não só tratar, não só cultivar, que tu vai ensinar a cultivar, vai ensinar a fabricar, vai ensinar como se as pessoas não dependessem de profissionais. Vai se sentir um profissional. A ideia é tornar esse conhecimento acessível para o maior número de pessoas, para que essas pessoas tenham autonomia para cuidar da sua saúde. E não mais assim, estou com uma dor de cabeça, vou tomar um Dorflex, vou tomar um Advil. Eu estou com uma dor de cabeça, eu posso tomar minha tintura ali de Novalgina, né? Posso tomar minha tintura de 1000 folhas ou meu chá, que vai melhorar a dor de cabeça tanto quanto o remédio, por um custo menor para o seu bolso e para o seu corpo. Sim. Porque a planta ela só traz benefício para o nosso corpo, diferente do remédio, que com o tempo você faz o uso daquela medicação por um período a médio, longo prazo, ela pode prejudicar outros órgãos, pode te tornar dependente daquilo. Cara, Paula, e a planta não. Fala uma coisa aí que é magnífica, cara. Eu sou psicoterapeuta, especializado em psicossomatia. Cara, eu fico traumatizado em ver, às vezes, pacientes tomando bolinhas, bolinhas e bolinhas e bolinhas, e que não veja o resultado. Fico tal. E a minha ideia, talvez, eu vou até ser sincero, eu vou fazer esse curso. Sabe por quê? Eu quero ter a mesma capacidade que você está tendo de ensinar. A gente não está botando moeda na frente. Eu te falo com propriedade que, porra, eu sei do teu caráter. Claro que você estudou, pagou pra caramba. Com certeza esse curso deve ter um valor simbólico para a quantidade de tópico e informação que vai se ter. Pô, mas eu tenho certeza que é válido, sabe por quê? Pô, eu quero orientar um paciente meu, ter tintura em casa e fazer. Porque a psicossomatia é doença da mente e é espiritual. Eu tenho convicção em falar isso. Pô, e o tratamento pode ser ligado à espiritualidade. Porque a pessoa, ela toma o remédio, cara, ela não vive. Ela perde alguns reflexos. E eu tenho certeza que ela tomando a mesma medicação através das ervas, vai ser, já está dizendo, é erva natural. Ela vai fazer um tratamento com naturalidade, sem ficar com a língua enrolada numa conversa 11 horas, sem perder um raciocínio que eu te falei que eu ia sair 5 para trabalhar e você estava acordada, porém não estava lúcida porque só estava o corpo ali. Eu já cansei de ver pessoas assim. Então, eu acho que vai ser legal não só para esse grupo meu, mas para tantos outros. Eu tenho gente da família que tem problema no estômago, que aquilo ali é espiritual. É viciado em omeprazol, pô. Vai tomar Espera Santa a partir de amanhã, pô. E vai lá, se aprende lá. E depois eu vou ensinar a fazer a tintura, eu vou fabricar depois do curso e vou dar para ela tomar. Não precisa comprar mais omeprazol. E assim, esse curso vai abrir conhecimentos não só para usos próprios, mas para a pessoa passar para outra. Olha só, gente, não vai medicar ninguém, porque o curso não é curso nível superior te preparando para prescrever nada, certo? Porque ninguém aqui é formado para prescrever, mas o aprendizado dá sim para você ensinar sim, para aquelas pessoas que já sofrem de algumas enfermidades, em também utilizar as ervas. Tu vai orientar
e que você vai, porque até porque a gente já se automedica para dor de cabeça, para isso, para aquilo, para diarreia, para verme, que antigamente era bicha. A pessoa está cheia de bicha, que é verme na barriga, que a maioria das vezes as pessoas só tratam quando pequena. E muitas das vezes essas queimação, algumas coisas que a gente está tendo como adulto, é verme. Tem uma planta Tipos de verme fugo. Tem uma planta medicinal que é muito conhecida, que todo mundo já ouviu falar, todo mundo já viu ela na vida em algum momento, e que uma das preparações dela, quando a gente prepara o pó dela, o pó é vermífugo, e é um excelente vermífugo, que é a hortelã-pimenta. A gente falou dela hoje. Falamos hoje, sim. Que ela é uma planta que é boa para problemas digestivos, respiratório. Ela é boa para problema respiratório, ela é boa para dores musculares, dores de cabeça, e o pó dela é um vermífugo muito eficiente. Aí, que bom. Não é? Aqui, pelo pouquinho que conversamos, já aprendemos bastante, gente. Já aprendeu a tratar gastrite. Vamos na segunda-feira. Vamos na segunda-feira, dia 8 de maio, às 20 horas. Vamos assistir esse workshop gratuito aí. Vocês deixam a inscrição, vão ver deixa o comentário que vocês vão ver a descrição aí no vídeo. Se não quiser comentar, não comenta não, mas pelo menos só o fato de você ver o link e se inscrever gratuito, já tá bom, que eu sei que você ficou interessado sobre o assunto das plantas, que é o que a gente quer. Levar a informação da importância das ervas, não só no candomblé, mas também para cuidar do ará, cuidar do corpo, que o corpo sã, mente sã, vida sadia, a gente vive, que é uma beleza. E daí sim, vocês vão ter, a gente já tem algum valor já específico para esse curso de junho, para quem tiver a fim de fazer, ou você ainda vai até o dia do workshop, que você vai fazer um estudo? Eu sei que é um preço acessível, que todo mundo tem como pagar, que por sinal, de repente, pode pagar em cartão. Pode pagar em cartão. Se quiser parcelar, porque não é um valor tão grande, mas a facilidade de parcelar dá condições de qualquer um fazer. Para quê? Não só para saber da história da erva, saber para que enfermidade ela é utilizada, saber como cultivar, saber como manipular para fazer suas próprias medicações, suas próprias tinturas, e ainda ter como você fazer a maior coisa, que é o intuito do curso: ajudar as pessoas que você conhece. De repente, você às vezes não tem um remédio lá que o vizinho está com problema, você dá, e você também chegar que eu tenho isso aqui, usa, que dá certo, porque fulano, beltrano, ciclano usou e deu certo. Essa é a ideia. Entendeu? E aí, então, a gente vai deixar aí na descrição para que vocês... Eu vou falar mais ou menos aqui que deve ser uns R$200, 200 e pouco, mas o curso tá bala. Tá bala. Acho que tem 9 tópicos. São 4 módulos, e cada um desses módulos, os primeiros módulos têm 4 ou 5 aulas, mas os 2 últimos módulos, que são as preparações, né, como preparar os remédios, e o módulo que fala sobre as propriedades medicinais de cada uma das plantas, tem umas 9 aulas cada um. Então vamos lá, tem mais de 40 tópicos. São muitas aulas. E outra, online, é uma plataforma que onde a pessoa vai ter acesso a hora que ela quiser acessar, que a aula vai estar lá. Tem suporte técnico, não é suportezinho de papo furado, suporte técnico, certo? Você vai ter apoio para tirar dúvida. Sim, tem aulas ao vivo comigo, que as pessoas vão poder me acessar ao vivo. Sim, mas se ele estiver trabalhando, ele pode entrar na plataforma e ver a mesma aula, o mesmo conteúdo. E gravada. Então tem as aulas gravadas e tem as mentorias ao vivo, que a pessoa pode vir e conversar comigo. Sim.
tirar dúvidas e, enfim, Legal. depois que ela prepara, depois que ela fizer o curso também, tem um suporte depois do curso, né? Que Por a aí vocês pessoa veem, hein? Vocês vão fazer um curso, que não é um cursinho, vai ficar expert no assunto com um valor pequeno demais pode parcelar. pelo que é. É pequeno demais, que você tira aí por assuntozinho aí de que a gente vê na internet, cursinho de R$ 180, porra, 200 conto, que é aquilo ali e acabou. Não, o curso está muito Esse bem aí, o teu, ele preparado, tá está muito bem montado porrada, com licença da e com expressão. aulas teóricas e práticas. A gente tem aula prática, que é a prática ali ensinando a preparar a tintura, ensinando a preparar os extratos, Isso aí. as garrafadas, Aí, ó, pessoal da Corema, vou xaropes, fazer essa pergunta já já, pera aí. Os xaropes, os tudo isso. xaropes, Ó, ungüentos. então vambora, hein? Bom, eu já vou, assim que eu acabar aqui, já vou me inscrever no... Tem a aula gratuita do dia 8, né? Essa aula é Sim. gratuita, ninguém paga nada por ela. E depois, no dia 8 vai ser o lançamento desse curso. Ali Não, beleza. Mas aí, quem se se interessar, inscrever, que não é que vai ser, é gratuito, mas tem uma organização, precisa de né? pré-inscrição. Então a gente vai deixar o link, a gente vai abrir os leques aí para aqueles que participarem da nossa oferta aí de comentar ou se inscrever. Vai ganhar também o link já para participar do workshop, que a maioria dos profissionais cobra 80 conto, 90 conto só pelo workshop. Por aí a gente já está ganhando oitentão sem conto, porque vai ter uma baita aula, uma informação que já vai te agregar independente do curso. Mas eu tenho certeza que tu vai se apaixonar, que quando eu comecei a ouvir o tópico, já vou ter que largar de fazer algumas coisas para fazer o curso, porque eu vou fazer. Eu estou decidido que eu vou fazer porque eu quero usar isso para a minha vida e para poder ajudar as pessoas. Um dos módulos do curso, eu vou falar sobre as plantas para o sistema imunológico, plantas para o sistema respiratório, plantas para a saúde da mulher, plantas para o sistema nervoso central, que é para ansiedade, insônia, estresse, plantas calmantes, né? Vai ter um módulo sobre plantas para crianças, como utilizar plantas e tratamentos em crianças. Enfim, são muitos os tópicos que eu Sim. até me esqueci agora, Não, eu sei mas porque, são muitos. até porque tem uma equipe muito grande por trás disso e a gente também não estamos aqui para ficar também decorando tudo que está na pauta do curso, porque de tão gigante e importante que é difícil até a gente começar a falar, porque tem muita coisa. E eu indico para todos os seguidores e que vocês possam também divulgar o link depois que vocês verem o vídeo e verem o link disponível na descrição, divulgar para todos os amigos do Candomblé, amigos de grupos de escola, para dar essa ideia, pelo menos, de assistir lá ao workshop. E assistindo lá, aqueles que realmente amam planta como a gente e querem ter um contato maior com a cura através das plantas, porque eu vou te falar, você pode agregar isso em qualquer coisa da tua vida, inclusive no ritos espirituais, tá? Até nos ritos espirituais. Até porque nossas magias, nossos breves, que a gente bota para dormir, para passar no corpo, até para comer, eu posso aprender alguns ingredientes que faz a mesma função de outros meus, que eu posso achar com mais facilidade, e eu vou usar o mesmo Adura, a mesma louvação, para o mesmo benefício. Olha só aí, o leque já abrindo para mim, do candomblé. E que é uma magia. Magia todo mundo pode Mas fazer. tem muita planta do candomblé que a gente
gente usa medicinalmente. Sim, A colônia, por exemplo, colônia, canela de velho. a levante graúda, né? A colônia, que Uhum, vocês chamam de sim. levante, É, ela é uma porque planta tem o miúdo, o miúda e a comum e o graúda, graúdo. né? A colônia eu acho que é a graúda, né? A levante graúda. Eu não conheço como é, porque para fitoterapia, para linguagem do candomblé, tem algumas Mas linguagens muito. várias plantas do candomblé a Sim, gente isso eu usa tenho na certeza, porque vem de fitoterapia lá, né, dos velhos. com comprovação científica. Então, você falou que a colônia ela é calmante, né? Vocês Sim, usam ela como calmante. Na fitoterapia, a gente usa ela como calmante também, mas ela é muito utilizada para tratar problemas cardíacos, por eu já não exemplo. sabia. É conhecida como a planta do coração, né? E com comprovação científica. O bom é isso. O conhecimento, a gente traz esse conhecimento popular dessas populações, né? Africanas, Uhum. indígenas, europeias, essas populações de sítio, caiçaras, a gente traz esse conhecimento popular, só que com comprovação científica. Então a pessoa ela vai saber que ela pode usar aquilo, que aquilo não vai trazer nenhum malefício para a saúde dela. Porque a ciência já foi lá, já estudou e falou assim, olha, aquilo que seu pai de santo fazia com você, Sim, aquilo é real, aquilo é verdade, aquilo tá certo. verdade. Vamos fazer um bate-papo rápido. Bate-papo rápido. 3 indicações para pressão alta. Pressão alta. Para a gente tratar pressão alta, a gente trata ansiedade também, estresse. Então a gente usa plantas calmantes, plantas diuréticas também. Então a colônia é uma delas, que pode ser usada para tratar a pressão alta. Sim. A camomila, por incrível que pareça, é uma planta que pode ser usada para tratar pressão alta. E lavanda, que é uma planta que também é usada no tratamento para melhorar a pressão arterial. Lavanda, eu creio Alfazema, as folhas, flores, 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 né? flores, isso. E inflamação? Inflamação, Além do copaíba, né? a era a primeira que estava aqui na minha lista. Copaíba, Você deve ter até visto minha a boca abrindo copaíba é para falar. receita da vovó É, que não é só botar na feridinha, não. a Um copaíba, extrato para a beber. copaíba, ela é assim, se existe uma planta que não pode faltar, que eu não vivo sem, é a copaíba. Ela é impressionante, não só para inflamação, mas para absolutamente tudo, é incrível. Você Né? pode tomar ela, você pode usar ela topicamente, né? Usar na Uhum. pele como cicatrizante, e ela é excelente para melhorar, assim, todos os nossos órgãos. É uma planta que atua em todos os nossos Eu órgãos. já aprendi hoje isso. Pô, a Pois é. copaíba e o seu Arlindo sempre falou da copaíba, mas não sabia que era tanto assim. E com muito estudo científico comprovando a ação dela. Ela é ótima para inflamações de vísceras, por exemplo, Uhum. né? Gastrite, Sim. inflamação de estômago, para problema de fígado, para quem tem muita acne, adolescente com muita acne, ela é excelente para Pro regular o hormônio hormônio. para fígado e estômago também é a espera santa e tem mais outras que a gente pode Tem. receitar. Para fígado, aqui é assim, a minha preferida é a dente de leão. Não sei se você já Talvez com conhece, outro nome. que é uma plantinha que ela é tida como mato, ela Uhum. é tida como erva daninha. E ela serve tanto para comer, né? Ela é usada em saladas Uhum. e tal para comer, quanto na forma de chá, tintura, extrato para Fígado. problemas de fígado. Ela é excelente. Dente de leão. Boldo também é ótima, carqueja, Uhum. alcachofra, cavalinha, E, tem muita aquela coisa. e aquela para dar um gás na imunidade, na imunidade. Imunidade, Na imunidade plantas, propriamente falando, mesmo aquela para o cara não se evitar resfriar. Vamos lá. gengibre é uma planta que é excelente para melhorar o sistema imunológico e respiratório. Você fazer chá de gengibre ou tintura de gengibre, né? Ou comer ele cru mesmo, na Uhum. ensalada, na comida. Gengibre, cúrcuma, que é conhecido como açafrão também, açafrão brasileiro, açafrão da terra, né? Eu soube disso no posto médico. Pois é. Eu fui me vacinar para Covid
e tinha um cara na minha frente, todos mascarados, que se eu não me engano foi a primeira ou segunda dose, ele era enfermeiro, mas estava um tumulto tão grande, aquele pessoal apavorado com a doença, e ele estava bem calmo. E teve uma hora que ele esbarrou em mim, ele me pediu desculpa, de lado. Ele falou, pô, eu não, tu me perdoa de eu estar falando com o senhor assim, não é porque eu estou contaminado, não. É até para o senhor não achar que eu vou lhe levar alguma doença. Mas, pô, tá, o pessoal está empurrando. Eu falei, não, fica tranquilo. Ele, pô, só vem tomar que eu sou da área da saúde e sou obrigado a tomar. Mas eu já tomo há 2 anos Cúrcuma, não, açafrão da açafrão, terra. limão e mel. Todos os dias de manhã. Eu não tive um resfriado, eu não tenho resfriado, eu não tenho Covid. Todo mundo lá no hospital, alguns enfermeiros já pegaram. Eu achei estranho, pô, pessoal, todo mundo trabalhando no mesmo lugar, eu não pegar, mas descobri há pouco tempo que o açafrão ele não deixa a imunidade baixar. E a Covid ela está pegando para quem tem imunidade baixa. E o açafrão, né, a gente chama de açafrão, mas é um nome popular. Inclusive Né? eu utilizei, decidi, eu passei a utilizar lá em casa para minha esposa, eu e a pequena. Porque eu tava fazendo alguns trabalhos em home office. Inclusive eu tratei de alguns clientes psicologicamente, com terapia, com ajuda, porque foi uma época que estava dando, e foi aquela época que não tinha nem Uber para você ir na rua, e os meus 2 filhos mais velhos trabalhando, então a gente ficava em casa num pânico do caramba, com medo deles poderem trazer o vírus para dentro de casa. E aí eu comprei para eu, minha mulher e a pequena, e nós tomamos. E outra, botar no feijão, botar no frango, botar em tudo, faz a mesma eficácia. É isso. E a cúrcuma é uma planta que é muito fácil você plantar em casa em baldinho, assim. Você consegue, em balde de limpeza mesmo, sabe? Você consegue plantar ela dá. E para quem não gosta de plantar, você pode comprar ela, ou o rizoma, né, que ela vem muito parecida com o gengibre, ou o pó, né, e usar no dia a dia. Sinusite, retrite, vamos lá. Sinusite. O que a gente usa? Além do hortelã-pimenta, Hortelã, eucalipto, aça-peixe, guaco, hortelã da folha grossa. Isso tudo em chá. Chá, tintura, extrato. Inalação, isso. gengibre. Gengibre também, mas não para inalação. Gengibre é mais para Pra chá chá, ou né? tintura, né? Para inalação, o eucalipto funciona muito bem. Para Bom, você né? fazer inalação de eucalipto Ouvi para falar melhorar as vias respiratórias. do melão de São Caetano, Melão de São Caetano. que é muito bom E também. tem um xarope que, inclusive, no SUS eles distribuem esse xarope num programa de plantas medicinais que tem no SUS. É um xarope de guaco com hortelã da folha grossa e agrião. Agrião, aquela plantinha que a gente usa na salada, Sim. é excelente para problema respiratório e imunidade. Agrião. Agrião. A Pode gente comer tem cru. o açapeixe, o Saião também. saião e acho que era agrião. Erva de passarinho. Erva de passarinho também é muito bom para pulmão, principalmente. Para tosse, catarro e, inclusive, problemas sérios pulmonares. O erva de passarinho, principalmente. Olha, desde que começou a Covid aqui no Brasil, eu tratei de muita gente com Covid, com complicação respiratória, pessoa que perdeu o olfato, paladar, que teve pneumonia com planta medicinal. Vamos aprender no curso. Vamos aprender no curso. Vamos aprender no curso. Tem muito conhecimento para passar. Então, vamos lá. Vamos falar, então. Você atende, né? Você deixa teu contato telefônico, suas redes sociais aí para a galera que por acaso queira fazer uma consulta.
né? Eu vou perturbar, porque até eu fazer o curso, eu vou querer aprender a fazer Suas tinturas. minha macumba lá para minha sinusite, que é demais. É isso. Vamos curar essa Né? sinusite. E pelo outro lado, não só o chá, mas também daquela famosa garrafada, para o homem não ficar muito devagar Sem na hora que a patroa disposição. tem alguma receita rápida aí para os marramujão de plantão que quer, além do marapuara e o guaraná, se tem mais algumas misturas que a gente pode tomar para ficar mais corajoso? Tem o ginseng brasileiro, inclusive, que é fácil encontrar ali no Mercadão Que é erva. Erva. Ginseng. Ginseng, tem o ginseng, que é o ginseng coreano, e a gente tem o ginseng brasileiro, que é ótimo para a saúde masculina. A maca peruana também. Erva também. Ela é vendida em pó. A gente está escutando algumas cápsulas que estão sendo vendidas sobre essa maca peruana, mas já se tem a erva. Ou o pó, através da raiz ou da casca, sei lá, né? Você encontra o pó em lojas de naturais, você encontra o pó de maca peruana e você pode colocar no seu chá, na sua água. Aquela casca de catuaba. Também. Marapuana, Marapuama. Isso. Marapuama, vamos anotar, gente. Marapuama, catuaba, ginseng brasileiro, a maca peruana. E aí depois vocês me acessam aí que eu vou botar também mais uma macumba dentro da garrafa para enterrar, deixar ela em infusão lá para vocês ficarem monstro. Tá bom? E aí, me diz aí o telefone para contato 21 982904678, meu telefone. E o meu Instagram, você me encontra lá no Instagram, tá como ateliê.encanteria. Ateliê.encanteria. Lá tem já algumas informações. Coisa, lá, muitos vídeos explicativos sobre Show de bola. Ervas. Vamos lá, vamos seguir lá o canal, o Instagram, né? Que lá também vai ser uma fonte alimentadora para aqueles seguidores que vão fazer workshop, que vão fazer um curso, que aí lá tem dia que ela tá hiper inspirada, que são quase todos, ela começa a dar receita online lá nos vídeos dela, que vale a pena ficar ligado, hein? Sempre tem coisa boa. Isso aí. Então vamos lá, vamos fazer aqui o reforço dia 8, segunda-feira. Então vocês vão ter aí sexta-noite, sábado, domingo e segunda, que ela abriu segunda. Para que vocês peguem aí o link, entre lá, se inscrevam lá no workshop, que é gratuito, onde vocês vão ter uma base, mas uma base com ferro de vergalhão de 0,5 polegada. Não é estruturinha, não. Então, Aninha, tu deixa aí suas considerações finais para que a gente possa ir para casa descansar. Isso. Deixo meu agradecimento ao pai Marcelo, a abertura dessa casa, Axé. Meus respeitos. Agradecer vocês que acompanharam o vídeo e para quem se interessa, se inscreve lá no link da aula do dia 8, aula gratuita, plantas medicinais em casa, lá no Instagram do Ateliê Encanteria. E fiquem ligados no canal do pai Marcelo, Africanizando, que a gente vai ter novos vídeos com mais assuntos sobre plantas medicinais, cuidados com a saúde através das plantas. E é isso, meu muito obrigada. Isso, a gente que agradece. E aí fica aí o alerta para que no dia 8 possamos todos assistir esse workshop em todos, a massa toda, para ficar esperto sobre as informações dos benefícios das ervas para a nossa saúde, para o nosso ará, e também do curso, que já gritamos aqui o desconto, e aí a gente vai para dentro para todo mundo ficar esperto sobre esse assunto, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Peço para todos que ainda não se inscreveram, se inscreverem no nosso canal, deixar o seu like, deixar seu comentário, o sininho para que todos os vídeos nossos possam chegar até vocês com facilidade, tá bom? O meu Mojuba e que o Olodumare nos abençoe.